Muito bem, queridos, vamos lá, continuando o nosso comentário sobre o Apocalipse, que está maravilhoso, grande esclarecimento, sem dúvida, de muita elucidação para aqueles que participam desse propósito da leitura do Novo Testamento. Sem demora, do capítulo 15 até o capítulo 18, onde nós falaremos sobre os 7 flagelos. É significativo falar que para a abertura dos selos ocorreram ou podem ocorrer anos, séculos entre a abertura de um selo para com o outro. O espaço do juízo na abertura de cada selo é um espaço prolongado. À medida que surge o julgamento da abertura do sinal das trombetas, da manifestação do soar das trombetas, isso ocorre numa velocidade maior. Parece que intensifica os juízos de Deus de uma maneira mais rápida, mais oportuna. Porém, aqui nos flagelos, basicamente os flagelos, as taças, são liberadas quase que simultaneamente, uma após a outra, uma em sequência a outra, para não dizer tudo ao mesmo tempo, porque tem a ver com o juízo de Deus, os 7 últimos juízos de Deus dados de um golpe imediato, um após o outro, mostrando a intensificação de Deus em julgar a face da terra. Sem demora, aqui está o capítulo 15, quando começa a descrição dos 7 flagelos. Este cenário dos 7 flagelos ocorre cronologicamente entre aquele momento ali da 7ª trombeta, quando Jesus desce em Jerusalém, que nós já havíamos falado que é a Babilônia, não é? Quando Jesus coloca os seus pés em Jerusalém e naquele momento existe um terremoto e ele assume o comando de Jerusalém terrena. Ele vai entrar como grande rei, que é o que prometeu. Ele já entrou como montado num jumentinho, agora ele vai entrar com poder e grande glória. E a Bíblia aqui diz que em uma hora se dará a queda por completo da grande Babilônia, e aonde o anticristo voltará, para tentar reaver o governo dele, se preparando para a batalha do Armagedon, que é a vindima do qual nós falamos ali, a respeito do Armagedon. Então todo o cenário dos flagelos, em síntese, quer dizer, ocorrerá de uma forma muito rápida, muito intensa, porque tem a ver com a batalha final. Neste momento, existe uma outra batalha lá em Apocalipse 20 e poucos que nós vamos falar, mas deixa lá, essa batalha iminente. Vamos lá. Capítulo 15 fala de um grande e admirável sinal. Veja, observe que nós já vimos falar daquele cenário, que o céu já tinha decretado na trombeta que o mundo pertence, na 7ª trombeta, que o mundo pertence a Jesus. Agora é a hora de tomar posse. E nesse tomar posse começa o início dos flagelos. E aí ele viu como um mar de vidro mesclado, como de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem, o número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus na mão. Isso é muito significativo, porque ao Deus lançar as taças, que tem a ver mesmo com um juízo profundo e intenso, a igreja e o povo de Deus já não estará mais aqui na terra. Com certeza já não estará mais aqui na terra. Quer seja pré-tribulacionista, quer seja meso-tribulacionista, e aqui até o pós-tribulacionista, já não estaremos lá. Então nisso aqui nós já convergimos. Todos já creem desta forma, que estará com Jesus. E ali nós cantaremos o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés tem a ver com os judeus, o cântico do Cordeiro tem a ver com os cristãos, os que morreram em Cristo no Antigo Testamento, na época de Moisés, os que morreram em Cristo depois do Novo Testamento. Esses já estão todos reunidos juntamente com Jesus, glorificando o nome dele e adorando para todos sempre, porque ele vem agora com poder e grande glória. É neste momento que, observe que agora o autor, João, ele utiliza não mais as palavras templo, agora ele utiliza a palavra tabernáculo, fazendo uma alusão às experiências de Moisés lá, quando Moisés erigiu o tabernáculo no deserto. É como se fosse, neste cenário, uma coisa mais antiga, uma coisa mais anterior, mais profunda.
Então estamos falando agora das profundidades dos mistérios, das profundidades das coisas concernentes ao santuário lá no céu. E aí fala destes anjos que têm 7 taças, e eles saíram deste santuário, dessa parte mais íntima, mais profunda, com cintas de ouro e tal, e foi dado do parte dos próprios seres viventes que estavam lá dentro, né, a eles as taças de ouro cheias da cólera de Deus, para que pudesse julgar a face da terra, né, principalmente agora. E aí vem o primeiro flagelo no capítulo 16, né, derramou a terra, e o primeiro anjo derramou a taça pela terra, e todos aqueles que eram portadores da marca da besta. Observe que Jesus vem, Jesus começa a assumir o governo de Babilônia, isso no espaço de 1 hora, e ao mesmo tempo que Jesus assume o governo da Babilônia, ali de Jerusalém, e expulsa, cai a meretriz, naturalmente o primeiro juízo de Deus é sobre todos aqueles que ao redor do mundo tinham a marca da besta. Então começa o flagelo sobre eles. O primeiro flagelo é sobre os que têm a marca da besta. Porque não só Jesus está governando, está julgando ali em Jerusalém com poder e grande glória, mas o seu juízo, o seu julgamento afeta toda a humanidade. E aí vem o segundo flagelo, que neste momento também o mar se torna como sangue e todo ser vivente que havia no mar perece. É um juízo sobre os da marca da besta, é um juízo em todos os oceanos, simultaneamente. Derramou o terceiro anjo a terceira taça nos rios, nas fontes, as águas se tornarem sangue. E aí então, né, porque derramaram o sangue dos santos, dos profetas, o sangue que tem dado a beber, são dignos. E aí então reconhece a justiça de Deus. É Deus agora julgando a favor dos que morreram nele. É Deus estabelecendo o juízo e a justiça. Simultaneamente, então, sobre os da marca da besta, sobre os oceanos, sobre os rios, o quarto anjo derramou, portanto, a taça sobre o sol. E isto foi dado-lhe queimar os homens. Imagina essas coisas que acontecem hoje, né? De nuvens solares, de explosões solares que afetam todo um sistema na Terra. A Bíblia diz que o sol ficará 7 vezes mais quente. Ele está falando disso, que nesse período do quarto flagelo haverá uma explosão solar tão grande, que isto vai, de uma certa forma, afetar a humanidade. Isso vai queimar muitos homens com este fogo. Muito bem, olha aí, isso também vai ser de uma forma muito intensa, muito rápida. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Olha aí, falando da queda da Babilônia, não é? Jesus descendo e aí a taça pegando, né? Cujo reino se tornou em trevas, os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram Deus, e aí é o significado muito importante. Aí está no versículo 11 deste capítulo. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Veja que até este momento, Deus ainda esperava a oportunidade, mas a comprovação de que Deus é justo é que mesmo em todas, quando eu falo todas as oportunidades, eu estou referindo desde as oportunidades dadas lá em Adão até os dias de hoje, as oportunidades dadas pelos patriarcas, a oportunidade dada por Moisés, a grande super oportunidade chamada graça dada pela igreja, e mesmo assim o povo está comprovando que não quer saber de Deus. Não adianta, mesmo que Deus dê de graça, eles não querem. É isso que eles estão dizendo. E é por isso que eles merecem esse julgamento. E aí, queridos, no versículo 12, é quando vem a sexta taça, e esta sexta taça faz com que o grande rio Eufrates seque. E por que é necessário isso? Porque é necessário que o anticristo arregimente todo um exército mundial para lutar contra Jesus. Haverá uma união, uma aliança de forças, e aqui os exércitos do Oriente refere-se principalmente aos governos da China, aos governos talvez Índia, talvez outros lugares ali, Afeganistão, todo aquele povo, um grande exército que vai se reunir ali para lutar juntamente com o anticristo na batalha do Armagedon. E é nesse momento, né, que eles olham, e aí então ouvi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. É nesta hora que vem o julgamento, é nesta hora da batalha do Armagedon que Jesus vai pegar o anticristo, a besta e o falso profeta, né, e vai amarrá-los, e vai julgá-los e lançá-los no lago de fogo e enxofre.
Então são esses demônios que têm atormentado, né? E aí Jesus diz, olha, eis que veio com ladrão, como ladrão, né? Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Guarda aí, meu querido, persevera em Jesus, né? E aí esse significativo versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Har-Magdon. Har-Magdon, montes de Megido. É a batalha do Armagedon. Jesus desce em Jerusalém, vem os flagelos, há juízo sobre a Babilônia, que é Jerusalém, destrói ali o governo do anticristo, existem os flagelos sobre a marca da besta, sobre os que têm a marca da besta, é destruídas as coisas nos oceanos, nas águas, vem um julgamento solar, né, onde o sol começa a queimar a humanidade, seca-se o rio, o anticristo então prepara a sua derrocada final, reúne todos os exércitos, principalmente aqueles exércitos que vêm lá da China, lá do Oriente, eles se reúnem nas montanhas que estão ali em Nazaré, naquela cordilheira ali na Galileia, enquanto que Jesus sobe para reinar e para julgá-los nessa região nos montes de Megido. E aí acontece esse cenário, que você viu ali no texto anterior, que o sangue vai até o freio dos cavalos, até uma medida de 1 metro, 1,20 m, né? De altura. Muito bem. E é neste momento que existe o sétimo flagelo, né? É tudo simultâneo, né? Esse sétimo flagelo toca no ar, e saiu a grande voz no santuário no lado do trono, dizendo, feito está. Porque esta Jerusalém que Jesus desceu, a Babilônia, se dividiu em 3 partes. Rachou do meio. Está lá, biblicamente falando, Jesus botando o pé do Monte das Oliveiras, rachando o Monte das Oliveiras. A Bíblia fala a respeito de um rio que sai do trono, um movimento de terremoto, tem que abrir aquilo dali para escoar um rio de água viva lá no milênio. Irmão, está aqui, está na Bíblia, né? E aí então vem o julgamento de Deus sobre esta cidade. O terremoto foi de tal intensidade que as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Irmão, nunca visto antes ocorrerá esse terremoto de maneira que vai abalar a geografia tal qual nós conhecemos. Vai vir pedras, saraivas de fogo, né, porque isso vai rachar no meio, vai lançar pedra lá para cima, essas pedras vão cair nas pessoas, um flagelo enorme. E é nesse momento que há então no capítulo 17, vamos para 17 e 18, uma descrição espiritual, né? E aí é neste momento que o anjo vai mostrar para João o que é a meretriz, quem era a Babilônia, como era de um certo cenário, aqui abre, portanto, um novo interlúdio, escuta aí, um novo interlúdio, onde ele narra pormenorizadamente, de uma lei de dupla referência, como foi o cenário desta Babilônia, que nós entendemos aqui pela palavra que foi Jerusalém, né? Será a Jerusalém terrena. E então os reis da terra se prostituem, ela, né, transformou em espírito de um deserto, ele viu a besta a escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, e assim por diante, né? E aí estava na sua fronte escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, aonde os santos foram mais perseguidos na humanidade. E com o sangue das testemunhas de Jesus, qual foi o lugar onde ocorreu maior perseguição contra os discípulos de Jesus? Tanto os profetas, quanto os apóstolos, quanto os cristãos. Quando a vi, João olha, João reconhece, e aí João se admira com grande espanto, porque João já havia estado naquela cidade. Simples, fato, fácil de entendimento. E o anjo pergunta, cara, por que você se admirou, né? João já conhecia, irmão. Esse julgamento não é só para o anticristo, esse julgamento é de milênios que vem a falsa meretriz, a falsa religião, quer seja a religião judaica, quer seja a religião pagã do Antigo Testamento, quer seja a religião dos fariseus que perseguiram os cristãos, quer seja a próxima religião ecumênica do anticristo que vai perseguir os judeus naquele momento. Todos esses vão ser julgados ali nesta grande meretriz. Muito bem, e aí ele fala, todos aqueles que, né, não forem escritos no livro da vida vão ser julgados, e aí fala sobre esse rei, este anticristo,
e eles têm um pensamento, dá autoridade para ele, eles vão pelejar contra o cordeiro e o cordeiro vai vencer. Ele está falando ali, vitória na Babilônia, que é Jerusalém, subida de Jesus até o Monte Armagedon e vitória de Jesus novamente, né? Jesus invicto, vitorioso e vencedor, né? Ele vai governar sobre isso. E aí diz, a mulher que viste é uma grande cidade que domina sobre os reis da terra. E é neste momento, no capítulo 18, que é dado um anúncio. Né? E depois vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então está falando da queda desta Babilônia, desta futura Babilônia, né? Esta cidade mundial, a única cidade que a ONU quer fazer como cidade internacional. Preste atenção no que eu estou dizendo. Qual é a única cidade no mundo que a Organização das Nações Unidas quer torná-la cidade internacional? Jerusalém. Ouvi a voz do céu, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Está falando do povo de Deus fugir dali, né? Porque os seus pecados acumularam até o céu. E Deus vai retribuir o julgamento, como está proferido pela sua palavra. E fala dos relatos de como era essa futura Jerusalém. E aí vem o versículo 17, isto é significativo, porque em uma só hora, observe que todos esses flagelos poderão ocorrer numa única hora. Uau! Ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto, todo aquele que navega livremente, os que labutam no mar vão ficar de longe, só observando. E aí vem, ai da grande cidade na qual se enriqueceu todos que possuíam navios. E aí vem o versículo 20, isto é significativo para a interpretação sobre Jerusalém. Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos, apóstolos e profetas. Por quê? Porque Deus contra ela julgou a vossa, a causa de cada um deles e daqueles que foram martirizados naquele lugar, juntamente com Jesus, que foi crucificado nesta cidade. Nós encontramos e interpretamos lá em Apocalipse capítulo 11. Muito bem, queridos, com isso basicamente nós concluímos aqui o capítulo 15 até o capítulo 18. Espero que tenha sido de grande ajuda para o entendimento e compreensão sua a respeito dos últimos acontecimentos. Fique na paz, Deus abençoe. Guarde aí, logo vamos para os próximos capítulos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.